falando alguma coisa. Então, eu preciso levar isso como algo importante, né? Eu preciso fazer de maneira eficaz, eu preciso sentar, me concentrar e fazer essa avaliação. Não é uma brincadeira. Então, quando não era um movimento de nota, se percebia pouco caso, eu respondia qualquer coisa, eu deixava em branco. E eles estão sendo avaliados no que sentido? É exatamente isso, é simular uma administração de um tempo, a dificuldade que eu apresentei, eu consegui muito bem em português, matemática, mas em ciências eu preciso me dedicar mais, eu não consegui desenvolver a ordem de comando, falava ali, eu apresentei dificuldade, como é que eu vou administrar e trabalhar isso ao longo dos próximos simulados? Então, ele vai valer um peso, ele vai valer uma nota, é nota 10, como se fosse uma atividade avaliativa, não tem peso 2, é peso 1. E como é que vai funcionar? Eu vou ganhar uma nota geral para todas as disciplinas? Não, é por disciplina. Então, por exemplo, eu tinha 12 questões na disciplina de português, no simulado, certo? 12 questões, eu acertei 8. Se valesse 10 pontos, ou seja, fossem 10 questões, quanto eu tiraria? Então, essa é a minha nota em português para o simulado. Mas em matemática, matemática eu sou fera, tinha 15 questões, eu acertei 14. Então, quanto é a minha nota se fosse uma prova valendo 10 com 10 questões? Já que nós fizemos 10 questões, um ponto cada, certo? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar. O que a gente coloca é o seguinte: esse primeiro momento, a gente vai entrar, vai orientar bastante, já estamos conversando com os professores para que trabalhem isso com os alunos. É feito no horário de aula, diferente do terceiro ano, por exemplo, do médio, que vem aos sábados fazer. Então, eles fazem no horário de aula, o professor que aplica, e eles, na verdade, é trabalhar esse movimento, deles perceberem que é uma atividade a mais. É uma atividade como se fosse uma atividade em sala, como é uma avaliação. Mas eles precisam perceber as necessidades que eu preciso ter, não só com relação ao conteúdo, mas com relação a administrar meu tempo, a controlar a minha ansiedade. E isso, se a gente começar desde agora a trabalhar, a gente ter esse rigor acadêmico desde esse momento, com certeza, quando eles chegarem no terceiro ano, que estiverem às vésperas do vestibular e de um Enem, eles não vão passar pelo sufoco que nós passamos. Porque é uma pressão, né? Quando eu falo vestibular e Enem, para um aluno que está já no segundo, no primeiro ano do médio, a gente já vê as carinhas apavoradas. Então, a gente não quer isso para eles. A gente quer que eles façam essa atividade, o vestibular, o Enem, o concurso, como a capacidade e o potencial que eles têm, mas muitas vezes, não acontece até conosco, vou fazer uma prova, eu sei tudo, ou até ele chega no dia de casa, eu sabia tudo, eu estudei, chegou na hora e me deu um branco. Isso é bem isso, é o não ter sido trabalhado previamente, porque se eles conseguem fazer atividade em sala de aula, que diferença tem atividade de sala para a atividade que eles vão fazer numa avaliação? E aí, só por ser um simulado, só por ser uma prova de vestibular, não é uma prova única, são várias disciplinas, aí o nervosismo triplica. Então, o que a gente pensou realmente? Vamos trabalhar um movimento para que eles percebam que não é mais um bicho de 7 cabeças. Tem as suas dificuldades, sim. E aí a gente está aqui, nesse movimento, para que a gente consiga suprir essas necessidades, para que essas dificuldades elas sejam anuladas e a gente consiga vencer essa etapa com mais facilidade. Eu tenho uma pergunta, é que assim, a prova do POC não é formulada pelos professores daqui, né? Não. É geral. Daí esse conteúdo que vai estar nessa apostila vai estar sendo trabalhado em sala toda? Eles colocaram nos outros anos não era. A prova do POC era bem mais difícil e bem complexa do que trabalhar em sala. O material é o mesmo, então com relação ao conteúdo da prova, a exigência é o que está dentro do material que eles utilizam, né? Os professores seguem o material, as apostilas, e o que é cobrado com relação ao conteúdo é o que está ali, cada nível dentro de cada série. Com relação ao conteúdo já ter sido trabalhado, a gente tem um calendário específico para a região sul. Porque a gente sabe que, por exemplo, Sudeste, Nordeste, eu acho que Norte também, eu não tenho certeza, as aulas iniciam bem antes.
Então, nós começamos 15 de fevereiro, provavelmente eles começaram um mês antes, 3 semanas antes, 20 de janeiro, por aí. E isso é fato porque eu não sou de lá, mas eu morei 9 anos no Nordeste. E lá as aulas começavam entre 15 e 20 de janeiro. Começa realmente um mês antes. Então, ir numa situação dessa, sim, o professor nunca ia conseguir atingir, imagina um mês de aula, ele não ia conseguir contemplar o conteúdo. Então, o POC ele fez, sim, um calendário específico para a região sul, que contempla Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pensando exatamente nisso. Então, o conteúdo previsto, ele está dentro desta expectativa, dentro desse início do dia 15 de fevereiro. Os professores estão cientes, receberam esse calendário. Há dificuldades, há ajustes que devem ser feitos? Sim. O que eu garanto para vocês é que os alunos não serão prejudicados. E nós, enquanto escola, temos o bom senso. Então, o que nós queremos é que eles percebam a importância desse momento. E serão comunicados que valerá nota e os professores trabalharão isso. Mas se nós percebemos muitas dificuldades nesse primeiro momento, e a gente, como eu disse, um plano de aula flexível, um plano de ação dentro de uma escola também tem que ser. Então, se percebemos a dificuldade e o que a gente não tem, hipótese alguma, é prejudicar o nosso aluno, é o contrário, claro que nós vamos rever, nós vamos pensar em estratégias, em plano de ação, alunos que apresentam, por exemplo, dificuldade de aprendizagem, que a gente sabe que existe, a gente vai trabalhar isso, não vamos expor o aluno em forma alguma. Nós temos o programa de qualidade do PEX que exige, né, dentro do programa PEX, Programa de Qualidade de Excelência do POC, que nós estamos inseridos nesse programa, que ele exige sim a divulgação disso, mas não necessariamente de maneira exposta, que eu preciso colocar no cartaz da escola para que eles percebam, eu fiquei em primeiro, eu fiquei em último. Então, não é dessa forma que vai acontecer, não haverá exposição ao aluno de forma alguma. E nós não queremos traumatizar, ao contrário. A gente quer trazer para eles a importância desse momento e exatamente o contrário. Trabalhar a segurança, trabalhar a autonomia, trabalhar o emocional, para que mais à frente, porque isso é um passo de cada vez, é de formiguinha realmente, para que lá na frente, quando eles chegarem no terceiro ano, eles não estejam com essas dificuldades que a gente enfrentou e que a gente sabe que ainda existe. Né? A gente trabalhando com alunos de terceiro ano, que eles também estão vivendo esse momento agora, questão da nota, e para vocês terem uma ideia da importância que isso gerou nesse primeiro momento, ano passado nós tínhamos uma frequência de 10 alunos fazendo. Esse ano nós tivemos apenas 2 ausências por motivos justificados, uma turma de 50 alunos. Então, assim, eles perceberem o movimento e trabalharem isso, para que lá na frente, as dificuldades que eles estão enfrentando agora, porque assim, agora eu não tive um bom desempenho. Sim, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar, a escola vai analisar, vai se pensar. No vestibular e no Enem não tem. Eu vou ter que esperar 1 ano ou meio ano para fazer novamente. Então, nós não queremos que o nosso aluno chegue no terceiro ano com essa dificuldade. Por isso, começamos de agora. E assim, isso é uma atividade que vai funcionar para toda a escola. Alunos de 4º e 5º ano, 4º, 5º e 6º, também fazem o simulado nacional do POC. E essa regra vai entrar para eles também. Como eu disse, sempre se analisando as especificidades, as particularidades e pensando no benefício do aluno, né? Nunca no prejuízo. Certo? As provas, as simuladas corrigidas, elas vão para casa, a gente biologar, ver a correção. O caderno sim, o gabarito não, né? Porque nós enviamos, mas a prova sim. Então o caderno sim, o aluno pode, na hora de fazer a atividade, né? Marca qual foi e depois tem acesso ao portal do COC. Quem não tem a senha pode pegar na secretaria da escola para ver o gabarito. Então vocês têm também como trabalhar em casa essas dificuldades, assim como os professores também farão isso após a aplicação, né? Quais as dificuldades que apresentaram? Eu apresentei essa, eu não consegui essa, vamos trabalhar junto aqui. Qual a estratégia para resolver uma situação dessa? Analise em ordem de comando, olha o que diz a tirinha. Então, essas estratégias vão ser trabalhadas pelos professores. Ano passado a gente tinha esse lado que você colocava, como você falou, que esse ano não vai ser exposto. Não vai ser. Vocês terão acesso
acesso, mas não dessa forma, tá? Então é uma estratégia que a escola vai fazer para que os pais tenham acesso a esse ranqueamento, mas não vamos expor os alunos, não acontecerá isso, Ótimo. tá? E outra questão é a seguinte, então orientar bem, que eles marquem ali, então, direitinho, para a gente poder fazer isso em casa. Porque até então eles não têm essa visão. Eu sei porque eu é igual aluno, mas fala, eu não sei, não fez coisa nenhuma. Então ele não tem essa visão de que isso precisa realmente ser estudado. A primeira avaliação já acontece agora em abril. Então nós temos um mês para esse movimento com os professores, para trabalhar isso, para orientar. É importante vocês colocarem também. A gente não quis falar para eles antes de falar para vocês, né? Porque eu acho que aí entra aquele primeiro momento o apoio da família, porque é óbvio que no primeiro momento eles vão ficar de repente assustados, inquietos, mas como? Então, a gente reforçando aqui, trazendo a tranquilidade e assim apostando na motivação e no potencial, e vocês em casa fazendo esse mesmo trabalho, e então assim, vai dar certo. Nós acreditamos nisso. A intenção é sempre visar o bem do aluno. É isso que eu quero que fique muito claro para vocês. Ok? Bom, regras do colégio. Elas não variam muito, né? Eu entrei numa turma essa semana e conversei com eles e disse, gente, qual é a instituição educacional no mundo que não tem suas regras? Elas podem ter regras diferentes aqui na escola, mas todas têm. A vida é assim. Imagina se cada um pudesse fazer o que quisesse. No trânsito, por exemplo, já é muitas vezes um caos, tendo regras e leis, imagina se não tivesse. Então, eles vão ter que entender isso. Eu até costumo dizer que a escola é como se fosse uma mini sociedade. A gente está trabalhando aqui o coletivo, o todo, né? Eu tenho que respeitar o outro tem que me respeitar, eu tenho que viver dentro de algumas regras para não virar o caos. E eu estou trabalhando também aqui na escola, não só a questão conteudista. Eu quero que saia aqui da escola um aluno ótimo no conteúdo, mas eu quero também um ótimo cidadão lá fora, que saiba trabalhar em equipe, que saiba que tem uma boa oratória, que saiba se colocar, que tenha valores e princípios. Então é um todo, né? E para isso a gente precisa impor limites e colocar regras, porque senão a gente não consegue. Então, com relação a isso, a gente fala sobre a identificação do material. É necessário para uma organização deles, porque eles têm um armário na sala, eles guardam o material, fica muito difícil, e isso já começou a acontecer, de o aluno chegar e não achar o seu material, não estar identificado, o coleguinha pega, e eu nem estou dizendo que é com a má intenção, porque alguns assim, realmente não se percebem, pegou, levou para casa, não está identificado, e aí cadê o material? Vocês não pagam qualquer coisa, né? É um material precioso.